pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Lá em Romanos capítulo 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o conceito bíblico do pecado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, tá bom? Então continue conosco, é muito importante você entender que o pecado é um vírus mortal que promove morte física, pode gerar a morte física, a morte espiritual, ou seja, a alienação de Deus, o afastamento da presença do Senhor, e também afeta todas as três esferas do homem. O corpo, a alma e o espírito são infectados, afetados, corrompidos através da prática do pecado. Por isso nós precisamos tratar o pecado como algo mortal, um vírus mortal, muito mais mortal do que esse Covid-19, muito mais mortal porque tem ceifado a alma dos homens, corrompido os corações e destruído as vidas. Temos que lembrar que só existem dois tipos de pecadores: os pecadores que não se arrependem ou impenitentes e os pecadores que se arrependem, ou seja, os penitentes, que se quebrantam na presença do Senhor, reconhecem a mortalidade do pecado e, pela graça de Deus, recebem essa graça de Deus que conduz à vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, através de um processo de confissão, arrependimento e abandono do pecado. Então, o conceito bíblico do pecado vem desse estudo, que se chama a amartiologia, a ciência, o estudo ou a doutrina que trata acerca do pecado. Vem do estudo das palavras usadas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento para falar do pecado. Os termos são numerosos na Bíblia Sagrada quando comparado com as palavras usadas para, por exemplo, graça na Bíblia. Somente 3 palavras são necessárias para expressar a palavra graça na Bíblia, que vem o Shem, no Antigo Testamento, e o Chesed, e o Charis, ou Caris, no Novo Testamento em grego. Shem e Chesed em hebraico, e Charis no Novo Testamento em grego. Então, em contraste a isso, existem pelo menos 8 palavras básicas para falar de pecado no Antigo Testamento e uma dúzia no Novo Testamento, e nós vamos tratar cada uma delas aqui para que você entenda, compreenda os conceitos básicos envolvidos nessa doutrina, a doutrina do pecado ou a amartiologia, tá bom? Conceito bíblico do pecado é o nosso tema no dia de hoje. Então, no Antigo Testamento, quais são as palavras que se referem a pecado, iniquidade, erros e falhas morais? Primeiro, a palavra chata, C-H-A-T-A. Em todas essas suas formas, essa palavra é usada para indicar pecado, que pecado aparece cerca de 522 vezes através dessa palavra chata, C-H-A-T-A. No Antigo Testamento, seu significado básico é errar o alvo. E seu equivalente no grego é amartano, H-A-M-A-R-T-A-N. Mas, é claro, errar o alvo também envolve acertar outro lugar. Ou seja, quando erramos o alvo e pecamos, também atingimos outra coisa. Qual é essa outra coisa? Um lugar errado. Essa não é apenas uma ideia passada de erro, mas também envolve uma atividade, acertar em algo. É usada também para designar pecados morais, a idolatria e pecados cerimoniais. E algumas referências importantes sobre o assunto são Êxodo 20, 20, Juízes 20, 16 e Provérbios 8, 36 e Provérbios 19, 2. Mas aparece 522 vezes no Antigo Testamento a palavra chata, C-H-A-T-A. Outra palavra de pecado no Antigo Testamento que se refere a pecado é a palavra Ra, R-A, no hebraico, usada 444 vezes no Antigo Testamento. Essa palavra é equivalente a kakos ou poneros no grego, tá? 2 palavras gregas aqui. E Ra, é óbvio, é uma palavra, já que está no Antigo Testamento, é uma palavra em hebraico. Ela traz a ideia básica de quebrar ou romper. E é o que o pecado faz, ele quebra o ser humano e ele rompe o relacionamento do ser humano com Deus. Quebrar ou romper é a ideia básica da palavra Ra. Muitas vezes também indica calamidades e é comumente traduzida como mal ou perverso. Pode indicar algo injurioso e também algo moralmente errado.
como Gênesis 3:5, Gênesis 38:7 e Juízes 11:27 é usada essa palavra especificamente. Lá em Isaías 45, versículo 7, afirma que Deus criou a luz e as trevas, a paz e o Ra. O Ra aqui como, né, sinônimo de pecado. Alguns entendem que isso significa calamidades, outros significa o próprio conceito de mal. Se essa segunda ideia estiver correta, então revelaria que todas as coisas, inclusive o mal, estão dentro do plano de Deus. Ou seja, foi permitido por Deus. Contudo, a responsabilidade pelos pecados, tem que ficar bem claro aqui, os pecados cometidos é colocado sobre a criatura que efetiva esses pecados e não sobre o Criador. Ou seja, por mais que o Criador permitiu a existência do pecado, o pecado original em Satanás, depois com Adão, primeiro os pais, e depois conosco, né, com as pessoas, seres humanos, não é Deus responsável pelo pecado, a gente tem que deixar bem claro isso. É a própria criatura responsável diante de Deus pelos seus erros e as suas falhas. E o mal nada mais é do que uma rebeldia contra os princípios imutáveis de Deus. Outra palavra é Pesha, P-E-S-H-A. A ideia básica da palavra Pesha ou Pesha é rebelar, o conceito de rebelião, rebelar. Mesmo que normalmente também seja traduzido algumas vezes no português como transgredir ou revoltar. E as suas demais variantes, ok? 1 Reis 12:19 fala sobre isso. 2 Reis 3:5, Salmo 51:13 e Isaías 1:2 usam esse termo pechar ou rebelar. Outra palavra é Avon, A-W-O-N, tá? Não é a indústria de cosméticos, mas é essa palavra hebraica Avon, A-W-O-N, então não é V, é W. A ideia básica aqui só que se pronuncia V, né? Essa palavra inclui tantas ideias de iniquidade quanto de culpa, que em hebraico estão intimamente ligadas, iniquidade com a culpa. Tanto é que quando a gente produz qualquer tipo de iniquidade, nós nos sentimos também culpados. Então, nós podemos observar isso, né? O seu uso lá quando Isaías se refere em Isaías 53:6 sobre o servo sofredor que levaria sobre si as iniquidades humanas e também com o pecado de desprezo pelo Senhor mencionado lá em Números 15, 30 a 31, tá bom? Aqui é usada a palavra Avon ou A-W-O-N. Outra palavra é Shagag, S-H-A-G-A-G. Essa palavra significa errar ou extraviar. É o que o pecado produz no coração humano. Nos leva a extraviarmos dos caminhos do Senhor, a errarmos o alvo e aquilo que Deus tem na sua vontade, na sua palavra para nós. Assim como uma ovelha, né, erra e se extravia do rebanho, ou um bêbado erra e se extravia, né, de si, lá em Isaías 28:7, usa esse termo Shagag, se refere ao erro pela qual quem o comete fica responsável diante de Deus. Por isso, a lei, né, aqui do Antigo Testamento, implica que a pessoa que se desviasse tinha sim a responsabilidade de saber que a lei determinava determinadas punições, tá? Você pode ver isso em Levíticos 4:2 e em Números 15:22 a palavra Shagag, ok? Outra palavra usada no Antigo Testamento é a palavra Asham, A-S-H-A-M. Quase todos os usos dessa palavra são encontrados em correlação com rituais realizados no tabernáculo e no templo, lá no livro de Levíticos, também no livro de Números e também na passagem de Ezequiel. Sua ideia principal é a culpa perante Deus, que serve também para designar as ofertas pela culpa e pelo pecado. E, portanto, inclui tanto a culpa intencional quanto a culpa não intencional, de quem não teve intenção, mas que um sacrifício, uma oferta precisa ser dada diante do Senhor. Está lá em Levíticos 4:13, Levíticos 5, de 2 a 3, menciona essa palavra Asham, tá? Tem mais relação com a ritualística judaica e com as iniquidades humanas. Tem outra palavra no hebraico que é Rasha, R-A-S-H-A. Raramente aqui é usada antes do exílio babilônico, mas aparece com frequência no livro de Salmos, em Ezequiel,
e também na literatura de sabedoria, o livro de Eclesiastes. Ela dá também, essa palavra rachá, uma ideia de perversidade ou perverso e também de impiedade, conforme traduzida na Almeida Revista e atualizada. O oposto de justiça. Perversidade e impiedade é o oposto de justiça. Está lá no Êxodo 2:13, Salmo 9:16, a utilização dessa palavra, rachá, e Provérbios 15:9 e Ezequiel 18:23 são algumas citações de utilização desse termo pecado, rachá, tratando de perversidade, perverso ou impiedade, tá bom? Outra palavra no Antigo Testamento é a palavra T-A-A-H. Essa palavra significa vaguear, é o termo traduzido, ou extraviar-se. Aqui, quando se refere ao pecado, o pecado aqui é deliberado, ou seja, não é acidental. Embora a pessoa talvez não perceba a grandeza das consequências dos seus atos pecaminosos, ela está vagueando, ela está se extraviando dos caminhos do Senhor. Está lá nos números 15:22, Salmos 58:3, Salmos 119:21, Isaías 53:6 e Ezequiel 44:10, versículos 10 e versículo 15, tá bom? Então, com o estudo dessas palavras, palavra chata, S-H-A-T-A, palavra Ra, R-A, palavra pecha, P-E-S-H-A, palavra Avon, A-W-O-N, a palavra Shagag, S-H-A-G-A-G, palavra Sham, A-S-H-A-M, a palavra Rachá, R-A-S-H-A, e a palavra Ta, T-A-A-H. Todas essas palavras, o estudo dessas palavras podem chegar a certas conclusões sobre o que o Antigo Testamento ensina sobre o pecado, o conceito bíblico de pecado. Em primeiro lugar, o que nós podemos concluir? O pecado pode assumir muitas formas e, por causa da variedade de palavras usadas na língua hebraica, para designá-lo, todo israelita era capaz de estar ciente da forma particular que o seu pecado assumiria diante de Deus e diante das pessoas. Em segundo lugar, o pecado é aquilo que contraria uma norma, uma lei de Deus, e por fim acaba sendo desobediência a Deus, é o que nós aprendemos no estudo dessas palavras. Em terceiro lugar, a desobediência envolve tanto ideias positivas quanto negativas, mas a ênfase está sobre o lado positivo de algo errado, não somente na omissão do que é bom, mas também o pecado não é apenas errar o alvo, mas também acertar um lugar errado, um lugar longe de Deus, um lugar de destruição, corrupção e falência humana ou morte espiritual, física, psicológica, tudo isso que nós falamos. Lembre-se do que diz Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, ou seja, produz morte. Morte no corpo, morte na alma e morte no espírito, que é a pior de todas as mortes, é a morte espiritual, tá bom? Mas aí vem a nossa esperança na continuação, na parte B do versículo de Romanos 6:23. Mas o dom gratuito de Deus, que é a graça aqui, a salvação, a vida eterna, a purificação dos pecados pelo sangue de Jesus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que Cristo oferece para você e para mim, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que o pecado não tenha domínio sobre vós, porque, como diz Paulo, vocês já não vivem debaixo da lei do pecado e da morte, mas sim o Espírito de vida, o Espírito Santo está em vós, derramando graça e glória sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, por esse estudo. Logo em seguida nós vamos trazer um segundo momento, um segundo vídeo, que vai tratar sobre o conceito bíblico de pecado, parte 2, agora no Novo Testamento. Continue conosco, que a graça e a paz de Jesus venha sobre a tua vida, tua casa e o teu coração, em nome de Jesus. Siga as nossas redes sociais, se você quiser também exercer generosidade, aqui tem um link de como você pode fazer isso, ofertando, abençoando nossa vida, ministério e também igreja local. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a tua casa e tua filha. Lute e vença contra o pecado. O pecado é um vírus mortal, destruidor. Por isso, com a graça de Deus e no poder do Espírito Santo, nós vamos triunfar sobre ele. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.